Olá pessoal, como é que está? Tudo bem? Avancemos então na aula número 2 do nosso curso Autossabotagem. Como eu sempre gosto de fazer, na aula passada eu mostrava para você que não importa o quão talentoso, quão esforçado, quão dedicado você é, se você tem um sabotador interno, por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, sempre vai ter alguma coisa bloqueando, sempre vai ter alguma coisa barrando você. E aí eu passei os 5 princípios da autossabotagem, que são: o primeiro, todos possuímos sabotadores internos. O segundo, você não pode lutar contra aquilo que ignora. É claro, se você não sabe que possui uma limitação, um sabotador, como é que você vai ser contra isso? Terceiro, seus sabotadores sabotam sua autoestima e sua autoconfiança. Óbvio, porque se você está tentando, se esforçando, se dedicando e não consegue alcançar os resultados, chega um momento que você começa a colocar a culpa em você mesmo, começa a se achar inadequado, imperfeito, começa a pensar que você é a grande causa do erro. 4. Algumas áreas serão mais afetadas do que outras. Isso também é uma coisa bem interessante. Se você tem uma limitação, mas de repente o seu trabalho, a sua atuação profissional é num determinado nicho que não é tão afetado por aquela limitação como se você trabalhasse em outra situação. Eu dei o exemplo, por exemplo, uma pessoa que não tem dificuldade de se expressar, dificuldade de falar, mas ela trabalha num lugar fechado, num escritório, mexe com números, por exemplo. Então, essa habilidade de fala que está sendo bloqueada não vai ser tão afetada por isso. Agora, se ela quiser ser, por exemplo, um palestrante, um professor, alguém que trabalha com vendas, aí essa sabotagem vai atrapalhar ela. E por fim, que é uma coisa conclusiva, quem tem menos sabotadores vence, tá certo? E aí eu passei para você 10 perfis que foram estabelecidos por Flip Flippen, um psicoterapeuta, que trouxe para nós 10 perfis de pessoas que encontram limitações, bloqueios por causa da autossabotagem. E eu disse para você o seguinte: bom, nas próximas aulas, a começar de hoje, aula 2, nós vamos avaliar perfil por perfil. E já adianto para você que nós vamos ver 2 perfis por cada apresentação, tá bom? E você então vai aprender a identificar se você tem ou não aquele perfil e vai aprender a lidar com esse sabotador, o que é que você tem que fazer. Eu vou passar para você planos de ação. E foi muito interessante que da semana passada até hoje, algumas pessoas já me escreveram ou deixaram comentários abaixo do vídeo. Alguns falaram assim: olha, eu tenho quase todos, né? Quase todos sabotadores. Então fique tranquilo, vá acompanhando essas aulas. E mesmo se você achar assim: olha, eu acho que esse perfil de limitação não é o meu caso, eu não tenho isso. Será que é mesmo? Será que... Porque repare que o sabotador, muitas vezes ele é inconsciente, né? Ele se mostra de uma maneira, parece que ele não está ali, parece que ele não existe. Então vamos acompanhar perfil após perfil. Vá tomando nota aí no seu caderno de autoconhecimento. Eu tenho certeza que essa informação vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá bom? Então vamos começar com o primeiro perfil, que é o excesso de autoconfiança. Eu disse para vocês que na aula passada, né, que esse perfil aí, eu tenho esse problema, ou já tive muito desse problema, hoje eu já estou administrando bem melhor, mas esse excesso de autoconfiança pode sabotar muitos de seus planos, pode sabotar muito de seus projetos e, consequentemente, pode sabotar o seu destino. Aí está na tela a figura de Napoleão Bonaparte. Quem aqui não conhece esse personagem, né? Napoleão Bonaparte, ele ficou conhecido por suas conquistas, Revolução Francesa e tudo mais, só que era um sujeito que tinha esse sabotador, o excesso de autoconfiança. Tanto é que foi exatamente esse excesso de autoconfiança que o levou à ruína. Observe a seguinte consideração: a autoconfiança em si, ela não é ruim. Pelo contrário, é desejável que você tenha autoconfiança, é esperado que você se torne uma pessoa
cada vez mais autoconfiante. Inclusive, aqui na Unidarma, nós temos o curso de autoconfiança para aquelas pessoas que têm um nível de autoconfiança muito baixo. Então é muito legal, né? A autoconfiança ajuda você nas conquistas, ajuda você a enfrentar as adversidades, ajuda você a enfrentar as batalhas. Só que o excesso, né, quando você tem demais essa característica, isso pode acabar deixando você cego frente às suas limitações. Tá entendendo? Eu me recordo agora, enquanto estou falando, só não me lembro o nome dele, daquele rapaz que ele atravessava, aqui no Brasil chama de corda bamba, né? Aqueles cabos de aço, e tem um rapaz que ele fez uma travessia, tem até os vídeos no YouTube dele, e fez uma travessia sem proteção, acho que sem aquela vara que faz o contrapeso, né, numa determinada situação, e ele acabou caindo, né, e acabou morrendo, infelizmente, foi uma desgraça para ele, para a família, mas uma família de acrobatas, né, que tinham por tradição fazer as travessias em cabo de aço, na corda bamba, e talvez por esse excesso de confiança, ele não colocou proteção nenhuma e acabou acontecendo essa tragédia. Então a confiança é uma coisa muito boa? É lógico que é. Sem autoconfiança, você, por exemplo, vamos imaginar que uma situação como essa, dar uma palestra, dar uma aula, de repente você está na faculdade ainda e a professora fala, olha, semana que vem vai ter apresentação de seminário e eu quero que você venha falar aqui na frente para apresentar o trabalho. Bom, se você não tem autoconfiança, como é que você vai fazer? Não é verdade? Você precisa se imbuir de autoconfiança e pensar, não, eu vou dar conta, eu vou me apresentar bem, eu vou conseguir fazer a palestra. E vai lá e faz. Mas o excesso de autoconfiança, a exemplo do nosso nobre Napoleão, pode levar você à ruína. Preste atenção, que essa é uma consideração muito importante. É conhecida a campanha que Napoleão fez, uma das mais desastrosas, quando ele tentou invadir a Rússia. Talvez você já conheça essa história. E olha que interessante, né? Ele saiu com 500 mil homens para invadir a Rússia e ignorando completamente as orientações dos outros generais, falando, olha, nós estamos no clima de inverno, vai ser uma travessia muito difícil, isso e aquilo, mas ele, né, com aquele excesso de autoconfiança, e o clima estava muito frio, muito inverno, muitos homens morrendo, e para você ter uma ideia, de 500 mil, o exército caiu para 400 mil soldados, muitos tinham morrido, muitos tinham desertado, de 400 mil caiu para 300 mil, de 300 mil caiu para 200 mil. Parece que quando eles conseguiram chegar até um certo ponto da Rússia, já estava 100 mil soldados passando fome, com frio, com doenças, muitos desistindo. E só para encerrar a conversa, para resumir, né, porque senão a história é muito comprida, quando eles voltam para Paris, apenas 10 mil soldados. Então imagine você sair numa campanha de guerra com 500 mil soldados e ele não desistindo, não, vamos avançar, vamos conquistar a Rússia, vamos em frente, vamos avançar. E volta com 10 mil soldados. E para piorar a situação, para você ver o nível de loucura desse rapaz, Napoleão, volta com 10 mil soldados para Paris, se achando vitorioso, né? Cantando a plenos pulmões que a campanha de invasão à Rússia tinha sido um grande sucesso. Esse é o problema do excesso de autoconfiança. Às vezes você é tão confiante, tão seguro de si, tão cego no seu poder pessoal, que você não consegue perceber que tem coisas erradas, que alguma coisa não está dando certo. Tá entendendo? Essa é uma postura, infelizmente, né, muito comum nos adolescentes. Na verdade, a pessoa que tem muito excesso de autoconfiança, ela tem muito do adolescente dentro dela mesma, né? Se você tem filhos adolescentes, ou já teve, você sabe como é que é. O adolescente sempre se acha com a razão, sempre acha que está certo, sempre acha que a opinião dele é melhor do que a opinião dos pais, não é assim? Certa vez eu li de um escritor que dizia o seguinte: sou muito velho
para acreditar que sei todas as coisas. Eu achei essa frase realmente incrível. Sou muito velho para achar que sei todas as coisas. E é verdade, porque na medida em que você vai envelhecendo, você vai perdendo aquela arrogância adolescente, né? Aquele excesso de sabe tudo, conhece tudo, sou melhor que todo mundo, né? Você vai percebendo que não, que tem muita coisa que eu não sei. É aquela máxima socrática, tudo que sei é que nada sei. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu vou descobrindo as coisas, mais eu chego à constatação de que ainda me falta muito a aprender. Agora, se a pessoa tem excesso de autoconfiança, ela vai achar que sempre o que ela sabe é o suficiente. Sempre o que ela sabe é o bastante. Isso pode ser muito perigoso. Imagine você, por exemplo, um médico cirurgião e você tem excesso de autoconfiança. Ora, é claro que para ser um cirurgião, você tem que ter autoconfiança. Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Você vai pegar o bisturi, vai abrir ali o peito do sujeito, vai o coração ali e tal. Imagina, eu particularmente, eu não teria estrutura para fazer uma cirurgia, eu não tenho competência e acho que eu não teria confiança para isso. Então eu penso que um médico ele tem que ter muita autoconfiança na hora que ele está abrindo ali um corpo para fazer uma cirurgia. Agora, se esse médico tem excesso de autoconfiança, ele pode colocar o paciente numa determinada situação de risco que pode ser que não tenha volta, né? Por isso que precisa ter um corpo médico ali, várias opiniões, um conselho para decidir o que é melhor, o que não é melhor, e jamais deixar na mão de uma única cabeça a vida ou a morte de um indivíduo, né? Porque isso seria realmente muito perigoso, principalmente se aquela pessoa tem excesso de confiança e vai arriscar um procedimento cirúrgico onde as chances de dar certo são muito pequenas, mas ele acha que pode. Não, eu sempre consegui, eu sempre consigo, eu dificilmente eu perco um paciente, vamos lá, as chances são pequenas, mas eu vou conseguir. E se não conseguir? E se não der certo, né? Então aí está, na próxima tela, a figura histórica de Salomão, do rei Salomão, né? O rei Salomão é um personagem célebre, muito conhecido, escreveu parte dos livros dos Salmos na Bíblia e também do livro de Provérbios, que você possivelmente conhece, quase todo mundo aqui, pelo menos no Brasil, em Portugal, né? uma população tradicionalmente católica ou cristã. Normalmente todo mundo tem uma Bíblia em casa, a maioria das pessoas tem, né? Então lá na Bíblia você tem o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios. Então o rei Salomão escreveu o livro dos Provérbios. E no livro dos Provérbios, um dos provérbios que Salomão diz é o seguinte: na multidão de conselhos existe sabedoria. Na multidão de conselhos existe sabedoria. E este é o provérbio que a pessoa que tem excesso de autoconfiança deve prestar atenção, né? E o rei, obviamente, você já viu isso em filmes ou em algum romance que você leu, o rei lá tem os seus vários conselheiros. Não que os conselheiros vão mandar no rei, não que os conselheiros vão decidir para o rei, mas quando ele tem que tomar uma decisão, general, o que o senhor acha? Conselheiro 1, o que você acha? Ministro, o que você acha? E aí, a partir das várias opiniões, o rei vai ponderar a respeito da melhor decisão e, de acordo com o rei Salomão, na multidão de conselhos existe a sabedoria. Ou seja, é ouvindo aqui, ouvindo ali, ouvindo acolá, que eu vou conseguir discernir qual o melhor caminho a ser tomado. A pessoa que tem excesso de autoconfiança, ela não faz isso. Ela acha que ela se basta, que aquilo que ela acredita é o suficiente, que aquilo que ela sabe é o suficiente, e não importam os problemas que vão surgir, ela vai dar conta. Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz isso muitas vezes, eu já cometi esse problema e já paguei muito caro por excesso de autoconfiança. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação onde eu não ouvi a máxima de Salomão,
Na multidão de conselhos existe sabedoria. Era um momento da minha vida onde as coisas estavam indo muito bem. Eu estava prosperando muito, estava ganhando muito dinheiro com os meus negócios. Inclusive eu tinha até um colega, o nome dele é Tito. Ele tem um empreendimento numa cidade acho que é Americano o nome da cidade. Ele tem um empreendimento lá e eu tenho muita afinidade com ele. E uma certa ocasião nós brincamos assim, olha, vamos ver quem que vai ser milionário primeiro, né? Aí ele me ligava de vez em quando, e aí Cris, meu patrimônio já está tanto. Eu falava, o meu já está tanto. A gente estava competindo para quem ia ser milionário primeiro. Foi uma época muito, muito interessante da minha vida. Bom, e aí o que aconteceu? Eu estava nessa competição para ver quem seria o milionário primeiro, e eu tinha já uma empresa, eu tinha uma segunda empresa, e eu tinha aberto uma loja no shopping, muito bem. E estava indo tudo muito bem, as coisas estavam crescendo, eu estava na ocasião com 3 empresas, e surgiu a oportunidade de comprar mais uma loja, uma quarta loja, ou uma quarta empresa que eu teria. Nessa ocasião, eu fui para a cidade de Campinas visitar uns amigos, e eu tenho um amigo lá, que tem uma loja também no shopping de Campinas, no shopping Dom Pedro, ele tem uma loja bem grande lá, e eu conversei com ele, olha, eu estou com a minha loja lá em Marília, e eu estou querendo comprar mais uma loja. E ele falou, Cris, vamos com calma, porque eu vou te explicar o seguinte, estou muito feliz com o seu empreendimento, cara, você é meu irmão de coração, eu gosto muito de você, e eu torço para que tudo que você faça dê certo. E esse meu amigo, diga-se de passagem, é uma pessoa com muito mais experiências do que eu. Quando eu estava nascendo, ele já tinha loja, né? Com muito mais experiências que eu. E ele falou, Cris, está vindo uma crise brava por aí, eu estou acompanhando, eu estou vendo as coisas como estão no Brasil. E olha, nós vamos entrar numa fase de declínio no comércio, vai ser uma fase muito difícil para todo mundo. Então, meu irmão, meu amigo, eu falo de coração, vai com calma, não faça essa aquisição agora, mantenha as empresas que você tem. Ele até disse o seguinte, agora eu me lembro, se for o caso, você até fecha uma empresa, segura um pouco as coisas, concentra a sua atenção no que você faz de melhor, porque nós vamos entrar numa fase de declínio. E aí, o bonitão aqui, com excesso de autoconfiança, seguiu as orientações de Salomão. Na multidão de conselhos existe sabedoria. O que eu fiz? Fui lá e comprei mais uma loja. Inaugurei mais uma quarta empresa, né? E não bastasse isso, adquiri aquela quarta empresa e comecei um negócio com um amigo numa quinta empresa. Então eu estava com 5 empreendimentos, eu tinha 3, estava agora com 5 empresas, no momento em que um colega, um irmão de coração falou, Cris, espera, não é o momento. Mas na minha cabeça, o excesso de autoconfiança fala, não tem problema, pode vir crise, eu estou preparado, né? Porque se vir um problema é bola para cima, e eu vou pensar positivo, e vai dar tudo certo, e eu vou conseguir, e eu vou fazer, eu vou acontecer, e a crise pode ser na vida dos outros, mas a mim não vai atingir não. Pois pelo fato de não ter ouvido, acabei tendo que fechar a parceria que eu tinha feito com meu amigo numa sociedade, acabei perdendo a empresa que tinha comprado e acabei perdendo uma segunda empresa, a terceira empresa que eu tinha, porque com o dinheiro da terceira loja eu tinha que acabar pagando as dívidas da quarta loja, que não estava rendendo. Enfim, foi uma verdadeira desgraça financeira na minha vida. Eu que estava ganhando a competição, né, de quem seria o milionário primeiro, acabei voltando para a estaca zero. Obviamente, algumas outras empreendimentos não pararam, meus atendimentos, o trabalho na Unidarma, o trabalho da Loja Fácil, isso continuou, mas essas outras empresas que eu tinha, acabei perdendo tudo, sendo que se eu tivesse mantido o foco e ouvido os conselhos do meu colega e não tivesse tido tanto excesso de confiança, talvez eu não teria perdido, né? Mas Salomão olha para você hoje e diz, na multidão de conselhos existe sabedoria. Autoconfiança é uma coisa maravilhosa. Eu desejo que você tenha autoconfiança. Quero que você seja uma pessoa firme, segura, decidida, confiante no seu potencial. Não só naquilo que você quer,
mas naquilo que você é capaz de realizar. Mas a autoconfiança em excesso pode ser confundida com cegueira. Cegueira da realidade, cegueira do que realmente está acontecendo à sua frente. Fazer você projetar uma força que necessariamente você não tem. Cá entre nós, pessoal, nós somos seres humanos. Nós temos limitações, nós temos nossas falhas, nós temos os nossos desacertos. E fazer vista grossa para isso não é um bom negócio. Será que você tem excesso de autoconfiança? Vamos ver, ali tem na tela algumas coisas interessantes. Acompanhe comigo. De vez em quando, as pessoas dizem que não dou ouvido a elas. Você pensa isso? Se você pensa isso, pode ser que você tenha excesso de autoconfiança. Outra coisa, as pessoas me acham arrogante, mas apenas sou de dizer a verdade. Não é que eu sou arrogante, eu só falo a verdade. Às vezes assumo um jeito de superioridade ao expressar as minhas opiniões. Você se sente assim de vez em quando? Que você está acima dos outros? Sou a principal causa de sucesso e dos feitos realizados pela equipe que eu participo. Então é o seguinte, Cris Almeida, eu faço parte daquele grupo, mas se não fosse eu, a coisa não ia render, o trabalho não ia sair. Será que você já pensou assim? Dificilmente encontro alguém que tenha um desempenho tão bom quanto o meu. Cris, é o seguinte, nisso que eu faço, né, eu sou o cara, né? Enquanto eu não coloco a mão ali na massa, parece que a coisa não sai. Não me preocupo com o que as pessoas pensam ou sentem a meu respeito. Afinal, por que eu vou me preocupar, né, com o que as outras pessoas estão pensando a meu respeito? O que importa é o que eu penso a meu respeito. Quando é preciso admitir culpa, aceito parte dela, mas enfatizo as falhas de outros. Né? Então, são características, são frases que você precisa se perguntar se de alguma forma, claro, não exatamente do jeito como a frase está formulada, mas se de alguma forma você já chegou a considerar esse tipo de pensamento na sua cabeça. Se sim, se de alguma maneira, alguma ideia parecida com isso já povoou seus pensamentos, então é muito provável que você tenha esse sabotador, o excesso de autoconfiança. E cuidado, porque o excesso de autoconfiança pode te trazer uma cegueira de você mesmo e uma cegueira da situação. E pode colocar você numa situação de grande apuro. Cris, o que nós vamos fazer? Né? Eu me identifiquei. O que eu posso fazer? Vou te passar para você algumas ações, na verdade 3 ações básicas. A primeira delas, vou perguntar para as pessoas próximas. Eu sou teimoso, né? E possivelmente você torce para que a pessoa diga, não, não é, mas isso não vai acontecer. Se você estiver nesse perfil e se você perguntar para as pessoas se você é teimoso, elas vão falar, caramba, você é teimoso para chuchu, você é muito teimoso. E você tem que ouvir as pessoas dizerem isso, tá entendendo? Porque é uma realidade que talvez no processo de auto-engano você não está percebendo o quão teimoso você é. E aí você soma e pergunta, você tem alguma sugestão para eu melhorar? Se eu sou de fato teimoso, sim, o que eu poderia fazer? E claro, você pergunta e ouve, né? Pergunta e ouve. A ação número 2. Deixarei de ser visto como inflexível. É um propósito que você vai assumir, tá bom? Você vai determinar, olha, as pessoas me veem como teimoso, as pessoas acham que eu sou assim uma pessoa muito rígida nas minhas ideias, eu vou parar com isso, eu vou mudar a minha imagem frente às pessoas. Ali, ó, numa discussão, darei total atenção ao interlocutor, esforçando-me para entender o ponto de vista dele. Porque normalmente numa discussão, não é uma briga, não é assim, uma troca de ideias, a outra pessoa começa a falar, mas você não está ouvindo, você já está mentalmente ouvindo você mesmo, já preparando, porque na hora que a pessoa fechar a boca, ou antes dela fechar a boca,
você já vai dar a resposta. Não, não faça isso. A partir de hoje você vai se determinar a parar com essa imagem de ser uma pessoa inflexível. Você vai ouvir mais, vai prestar atenção. Se você perguntou, ouça a resposta. Se você começou o diálogo, preste atenção na opinião alheia. E não fique assim desejoso, ansioso para impor o seu ponto de vista. Para que você precisa disso? Né? E a ação 3. Vou pedir mais opiniões. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Você vai gravar a máxima, o provérbio de Salomão no seu coração. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Vou tomar uma decisão, vou fazer uma escolha, deixa eu opinar, né? Fulano, o que você acha? Ou para minha esposa, ou para o meu marido, ou para o meu filho, ou para o meu amigo, o que você pensa a respeito? Olha, eu estou pensando em tal situação, e se no meu lugar, né, o que você faria? Né? E ouvir não torcendo para que a pessoa confirme o que você quer que ela confirme para você. Ouvir de coração aberto o que a pessoa realmente tem para dizer. E isso no caso, obviamente, das pessoas com excesso de autoconfiança. Porque se você tem baixa autoconfiança, não é para você ficar perguntando. A gente está querendo aqui encontrar o equilíbrio. Para você que se sente assim, né, o dono da verdade, ser mais humilde, né? Ter um coração mais aberto ao outro, à opinião alheia, à ideia alheia. Entender que você tem sim um ponto de vista, mas que existem outros pontos de vistas diferentes, que você tem uma visão da verdade, mas que essa visão da verdade não é única e que você vai enriquecer você mesmo, as suas decisões, enriquecer os seus pensamentos, na medida em que você pede uma opinião alheia e com atenção, né, com sensibilidade, fica atento ao que o outro tem para te dizer, tá bom? Então esse é o perfil número 1, o excesso de autoconfiança, que é o oposto do perfil número 2, que agora a gente vai falar tudo o contrário, que é a falta de autoconfiança, que infelizmente, né, numa proporção aí, o excesso de autoconfiança, eu acho que está em mais ou menos 30% da população, e a falta de autoconfiança em 70% da população. Talvez, se você não se identificou com o primeiro perfil, você pode se identificar com esse segundo perfil. O que é a falta de autoconfiança? Para exemplificar, vamos trazer aqui o nosso amigo Charlie Brown, né? Do seriadinho Snoopy, do desenho animado, né? E ali temos a tirinha de Charlie Brown. E ali, acho que é o Lino, né? O amigo do Charlie Brown está dizendo: acho que você tem medo de ser feliz, Charlie Brown. Não acha que a felicidade pode ser uma coisa boa para você? E o Charlie Brown: não sei, né? Quais são os efeitos colaterais da felicidade? Será que não é muito perigoso ser feliz, não? Né? Então, a pessoa que tem esse problema da falta de autoconfiança, ela é meio um Charlie Brown na vida, né? Ela está muito preocupada com a opinião alheia. Ela vive de uma forma muito tensa, muito insegura, muito incerta, né? É uma necessidade de ser aceita, um temor de não ser aceito, de não ser bem recebido, e vive, obviamente, uma vida muito complicada, porque você, com falta de autoconfiança, você está sempre se submetendo, sempre o cordeirinho. E se você se faz capacho das outras pessoas, pode esperar que mais hora, menos hora, alguém vai pisar em você, porque capacho é para ser pisado, né? Olha ali na próxima tela. O problema de uma pessoa que tem falta de autoconfiança é que na vida você sempre vai se encontrar com alguns limites a serem ultrapassados, a serem transpostos. E se você tem falta de autoconfiança, você vai ficar sempre condenado àquele pequeno círculo que você foi criado, né? Para evoluir, para crescer, para se desenvolver. Então temos aqui a Unidarma, exatamente para isso, né? A Unidarma, a sua escola online de evolução pessoal. Para que você possa evoluir, você precisa romper limites.
você vai ter que dar saltos e ir além, ir mais além. Porque se você, raciocine comigo, fica sempre no seu circuito conhecido, se você sempre toma as mesmas atitudes que sempre tomou, se você sempre age da mesma forma que sempre agiu, onde estará a evolução? Onde estará o crescimento? Onde estará o seu desenvolvimento? Ele não vai acontecer. Então, o grande problema, no meu entendimento, da falta de autoconfiança é que você não evolui, né? Não evolui profissionalmente, você não cresce, não tem uma ascensão, mas você também não evolui como ser humano, não evolui emocionalmente, não evolui espiritualmente, sempre fica restrito àquele pequeno círculo. E o segundo problema da autoconfiança, também mostrado aí numa tirinha, né? Oh crap, what was that today? Né? Então o dinossauro está olhando para a Arca de Noé, tá falando, oh droga, né? Era hoje, né, que tinha que partir na Arca de Noé, né? Ou seja, perdeu o bonde, perdeu a arca, né? A oportunidade estava ali e ele, como diz aqui na minha terra, dormiu no ponto e acabou perdendo a oportunidade de subir na arca. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Oportunidades de emprego, oportunidades de negócio, oportunidades de relacionamento, né? Que você já perdeu na sua vida porque te faltou confiança. E uma coisa que talvez não te disseram, eu vou dizer para você, a vida, eventualmente, ela apresenta para nós oportunidades. Porém, eventualmente, não é sempre não, viu? Então existe alguns, como diz o sujeito perdeu o bonde, né? Existem alguns bondes da vida que passam, algumas oportunidades que passam, e se você não pegar o bonde, pode ser que ele não volte, tá entendendo? Então, a pessoa com falta de autoconfiança, ela pode estar perdendo muitas oportunidades. Você, se você se identifica, basta você lembrar de várias situações que você poderia ter aceito, né? Que você poderia ter ido atrás e hoje você se arrepende, né? Nossa, Cris, por que eu não fui atrás daquilo? Por que eu não lutei por aquilo, né? Ou por aquela pessoa, ou por aquele sujeito? Por que eu não tentei? Você não tentou porque te faltou a autoconfiança. Provando aqui para nós que a falta de autoconfiança é um péssimo sabotador. Se você tem isso, né? A autossabotagem vai acontecer muitas vezes. Cris, eu estou em dúvida, será que realmente eu tenho falta de autoconfiança ou não? Vamos ver? Ali tem algumas frases que você pode ou não se identificar para saber se tem falta de autoconfiança. Vamos ler juntos. Há muita gente mais talentosa do que eu. Já passou isso na sua cabeça? Quando alguém me elogia, eu tendo a desconversar, né? Você é muito bonito, você é muito inteligente, você é muito... que isso, né? Eu tive sorte. Aí você já muda de assunto, já começa outra conversa. Não gosta, parece, de ser elogiado, porque é como que se você não soubesse exatamente o que fazer com o elogio. O que os outros pensam de mim é muito importante. Ao contrário do cara que tem esse excesso de autoconfiança, né? Que não está nem aí porque os outros pensam, para a pessoa que tem falta de autoconfiança, o que os outros pensam é muito importante. E claro, aqui você já deve ter entendido. Nem 8, nem 80, nem supervalorizar e nem desmerecer totalmente, né? Mas o cara que tem falta de autoconfiança, o pensamento alheio vai ser muito importante. Cedo, facilmente, para pessoas de personalidade forte. Você já se percebeu numa situação assim, né? Num debate, aí alguém fala, você já fecha a cabeça, já não se pronuncia mais. Você até tinha uma opinião contrária, mas o outro falou, não, deixa eu ficar quieto. Se erro ou se desaponto alguém, tenho dificuldade de superar isso. Fica se martirizando, né, se punindo. Como que eu pude ter feito isso com a pessoa, né? Ou como é que eu pude ter errado aquele trabalho, né? Ou como é que eu pude ter feito isso? Fica se martirizando. Sou tímido e reservado. Conhecer pessoas novas é difícil para mim.
Você tem essa característica? Não gosta de se arriscar, de se apresentar numa festa, num local de trabalho, numa nova oportunidade de conhecer gente, ficar ali mais no cantinho? É mais o seu jeito? Em situações novas, não sei bem como proceder e aguardo orientação de alguém, né? Então você está numa situação diferente ali, você espera que alguém mostre como fazer, qual é o procedimento, qual é a atuação que deve ser feita. E nem sempre expresso minhas opiniões. Alguém já deve ter tido a mesma ideia, né? No trabalho, por exemplo, sei lá, você está numa discussão de sugestões para a empresa dar um aumento nas vendas. E aí você fica quieto. Você até teria uma sugestão, mas alguém já deve ter pensado nisso. Ou pior ainda, né? Essa ideia não deve ser tão boa assim. Vai que eu falo e as pessoas vão rir da minha cara. Então é melhor eu ficar quieto e não falar nada. Então esse quadro ajuda você a ter esse diagnóstico, né? Se você se identifica, como disse anteriormente, não é que você vai pensar exatamente assim, mas se esse tipo de pensamento, se esse tipo de ideia já passou algo parecido na sua cabeça, você possivelmente tem o sabotador, a falta de autoconfiança. Como é que nós vamos fazer? Cris, eu me identifico. Cris, eu tenho muita falta de autoconfiança. Então, caneta aí no seu caderno de autoconhecimento e anote estas ações práticas. A primeira ação, você vai fazer uma lista dos seus pontos fortes, tá? Eu sei que você tem. Talvez por ter o problema da falta de autoconfiança, você não consiga perceber hoje, né? Mas que ponto forte eu tenho, Cris? O que é que você faz de bom? Quais são as suas qualidades, né? Quais são as suas características boas? Por exemplo, você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa inteligente? Você é uma pessoa que tem alguma habilidade, sei lá, habilidade de escrever, habilidade de desenhar, habilidade de tocar um instrumento? O que é que você faz de bom? Então você vai começar a listar. Essa lista não pode acabar hoje. Você tem que se dar ao trabalho de se dedicar a fazer uma lista de todas as coisas boas que você produz, que você realiza, que você faz, que são seus pontos fortes. E aí você vai assumir isso. Realmente, né? Eu posso até ter aquele problema de autoconfiança, de não conseguir falar em público, mas nisso aqui eu sou bom. Isso aqui eu faço com gosto. Isso aqui eu sei fazer muito bem. E aí, diariamente, você inclusive pode pegar um papel, deixar essa listinha, colocar dentro da sua carteira essa listinha e diariamente você vai ler isso. No que é que você é bom, né? Mas pessoal, veja só, você tem que fazer mesmo, viu? Não adianta eu ficar te ensinando aqui técnicas, eu ensinei técnicas para quem tem excesso de autoconfiança, agora técnica para quem tem falta de autoconfiança. Não adianta você achar que a técnica é legal e não colocar em prática, não vai te adiantar nada, tá? Então faça. Se você acredita que tem esse problema, faça uma lista dos seus pontos fortes, assuma que você tem isso, tenha essa lista sempre presente no seu bolso, na sua carteira e leia isso diariamente para recordar para você mesmo as suas qualidades, tá certo? 2. Crie o hábito de rapidamente substituir os pensamentos autodepreciativos, né? E manifeste apoio próprio. O que é pensamento autodepreciativo? Quando você fica se destruindo, sei lá, por exemplo, você está dirigindo o carro e você deu ali uma batidinha, uma ralada com o carro, não foi nada grave, mas ficou uma marca ali na lataria do carro, né? E aí você fica se punindo, nossa, como que eu fui burro, por que eu fiz isso, né? Eu sou um idiota mesmo, meu Deus, como é que eu vou falar para minha mulher agora que eu bati o carro, chegar em casa, ela vai, né? Vai ficar muito brava porque eu arranhei o carro e tal. Ou a mulher vai pensar do marido, assim, tanto faz, né? Aí você fica se martirizando. Pare imediatamente com isso. Pare de ficar se autodepreciando e converta isso. Olha, acidentes acontecem, né? Não só é verdade que acidentes acontecem, que é por isso que existe seguro de carro, né?
tem tantas empresas seguradoras de carro, por quê? Porque os acidentes acontecem a todo momento, a toda hora e todo instante. Senão essas empresas já teriam ido à falência. Então eu sou um ser humano e como qualquer ser humano, no trânsito nós estamos sujeitos a isso. É uma coisa que acontece, ponto final. Eu não vou perder a minha energia, o meu tempo agora com essa bobagem, vou seguir em frente, vou mandar consertar, vou trabalhar, vou pagar e pronto, acabou. Então você tem que criar o hábito, só estou colocando isso como exemplo, aí você pega o exemplo aí da sua vida diária, de quando você perceber que está se massacrando, está se punindo, está se culpando de alguma coisa, ou de algum, sei lá, uma culpa moral que você tem, alguma coisa muito errada que você fez no passado, e você fica se condenando. Como é que eu pude ter feito isso? Como é que eu pude ter pensado isso, aquilo? Tá, fala, pera lá, eu sou um ser humano, errei, ponto, eu sou um ser humano, mas já aceitei meu erro, já me perdoei, vamos em frente, né? E reverte esse pensamento. Pare de ficar se punindo. Se você perceber isso, você para e manifesta amor próprio. Eu vou ficar do meu lado, eu vou me aceitar, eu vou me apoiar porque eu só tenho eu mesmo e segue em frente assim, tá bom? Essa postura mental é uma espécie de propósito que você tem que assumir com você. Não, eu vou mudar esse comportamento de autopunição que eu tenho contra mim mesmo, tá certo? E a terceira ação, veja lá, deixarei de ser visto como alguém que precisa receber muito, né, os incentivos ou a aprovação dos outros, principalmente para tomar decisão. Né? Você vai parar com essa palhaçada, essa que é a verdade. Sei lá, tá lá na sorveteria com a mulher ou com a namorada, então, bem, eu não sei, eu tomo sorvete de chocolate ou de pistache, ou será que é o de morango? O que você acha? Se fosse você, qual que você escolheria? Não, para com isso, pelo amor de Deus, ó, dá aí o de chocolate logo pronto, né? Nem que você se arrependa, mas decide logo aquilo e acabou. Não fica consultando muito, né? Ou desejando demais que os outros digam qual é o sabor do sorvete que você tem que tomar, principalmente em coisas simples assim, né? Seja mais decidido. Quando você pode tomar decisões que não vão ter agravantes financeiras, como é o caso anterior que eu citava, né? Coisas simples do dia a dia, pegue, decida, assuma aquilo e pronto. Né? E se você mentalmente depois quiser mudar, fala, não, agora já decidi, vai ser isso aqui, pronto. Agora engole o de chocolate, acabou. É isso que eu escolhi e vai ser esse. Não vou ficar mudando, não. Porque, às vezes, gente, isso é um hábito. Né? O hábito de pensar numa coisa, aí volta, pensa no outra, aí decide vou comprar o sapato marrom. Não, agora, não, acho que eu vou levar o sapato preto. Não, mas é aquele vermelho, tá tão bonito também. Não, mas acho que o preto realmente combina mais com as coisas. Olha aquele branco. Não, para com isso, né? Hoje eu vou na loja, eu vou comprar um sapato preto. Aí você chega lá, mas a vendedora, mas tem esse... Não, eu falei que é preto, eu quero preto. Outro dia eu compro vermelho, hoje eu vou comprar preto. Seja mais firme. É hábito mental. Porque se você criar o hábito de ficar oscilando, você vai treinar o seu cérebro para ser sempre oscilante, tá? Dando margem para que este sabotador da falta de autoconfiança cresça em você. Coisa que nós não queremos, tá bom? Então hoje nós fechamos com esses dois sabotadores. De um lado, o excesso de autoconfiança, que pode colocar você em muitas frias, em muitas enrascadas. Do outro lado, a falta de autoconfiança, que faz com que você perca muitas oportunidades, que faz com que você não tenha acesso a muitas coisas boas da vida. Seja de um jeito ou de outro, são sabotadores que nós temos que aprender a nos livrar da nossa vida. Nas próximas aulas, novos sabotadores estão vindo por aí. Continue anotando, continue participando. Eu tenho certeza de que esse curso vai fazer uma grande revolução na sua vida. No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que sua vida seja não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.